crucificação. E esta passagem também está no livro de Marcos, também está no livro de Lucas e também está no livro de João. Mateus capítulo 37, do versículo 32 em diante, diz a seguinte forma: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentando-os, e guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-se agora. Se o ama, por que disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E parte da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, e entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe do filho de Zebedeu. Somente até aqui. Oh, doce Espírito Santo, fiel é a tua palavra, Senhor. Obrigado, querido
Deus, por nos colocar em nossa mente e coração a fé, a credibilidade e a confiança. Senhor, para que nós não tenhamos que ver o acontecimento, o terremoto, o céu se abrir, os mortos ressuscitarem, ó Deus, que não precisa ser, ó Deus, o acaso do destino de muitas pessoas, ó Pai, a perdição. Então, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, nós Te agradecemos por esta palavra que hoje o Senhor nos traz. Revela os Teus escondidos e abre a nossa mente e coração para sermos propagadores da Tua palavra, sermos anunciadores deste Evangelho maravilhoso. Ó Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Querido irmão, olha que passagem extraordinária. Veja quanto amor aqui está derramado. Veja quanta discórdia. E olha que nesse período, essa dissensão havia, porque esse homem estava pregando a verdade. Esse homem estava falando do que era honesto, do que era justo, do que era real, do que era puro. Esse homem estava batendo de frente com aqueles que andavam em corrupção, daqueles que andavam fora dos planos do Pai, daqueles que desobedeciam as Escrituras Sagradas. E aqui, esse agora estava sendo conduzido para um sacrifício, porque eles não concordavam com eles. Poderíamos pensar da seguinte forma: por que vão concordar conosco? Por que vão aceitar a nossa palavra? Isaías, quando estava numa grande visão que o Senhor mostrou para ele, né? Os anjos diziam, falavam entre si, e eles estavam em uma discussão lá no céu, e alguns diziam: quem porventura confiará na nossa palavra? Quem acreditará nela? E Isaías se prontificou em anunciar esta palavra, dizendo: eis-me aqui, certo? Sabendo ele que havia uma distorção, havia uma incredulidade constante. Já a palavra de Deus era anunciada e eles estavam agindo totalmente ao contrário daquilo que era real, discutindo o oposto para tornar a verdade. Se lá no céu, na visão de Elias, tão distante que Elias em terra vivendo, ele estava há 650 anos antes de Cristo, diz as Escrituras Sagradas. E agora, no período em que esse Elias, profeta de Deus, homem que o Senhor mostrou essa grande visão, estava vivendo, ele via Jesus nesse ato aqui. No Isaías 53 vai mostrar que Isaías via Jesus nessa situação, sendo levado ao matador, sendo levado a ser crucificado, e nele não havia formosura, e as suas palavras não eram dado crédito nela. Mas olha o que acontece aqui no período em que os judeus, ao crucificarem, ao blasfemarem, ao usurparem, ao roubarem a sua roupa, ao tirar as suas vestes, ao colocar no madeiro, escarnecer dele: chama Elias, cadê Elias? Chama, acho que ele está chamando Elias, Cadê? Se você está com o seu Deus, se você confiou nele, por que ele não te tira? Desce daí. Se você se ama, por que você não desce daí? Irmão, quantas vezes nós não somos escarnecidos de uma forma hoje mais sutil, Não existe Deus. Deus não existe. Que conversa fiada. Para com isso. Para que ler a Bíblia? O que é as Escrituras? Que escritura? Isso aí são os homens que escreveu. Essa prédica é muito comum no dia a dia. Isso aqui foi escrito por mão de homem.
Você está lendo um livro aí, acha que isso é de Deus? Então, nesse período, esses que estavam lá escarnecendo, chegaram a uma conclusão tremenda. Eles chegaram a uma conclusão tremenda, sabe por quê? Porque eles viram o que se deu naquele momento. Naquele instante que Jesus entregou o seu Espírito, diz a palavra de Deus que estava em uma tenebrosa escuridão naquele momento. Diz que faltava entre eles a luz, havia uma escuridão. E quando Jesus entregou o seu Espírito, o céu se abriu, rasgou-se o véu do templo de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as pedras, significa que as pedras se quebraram. E olha, aconteceu uma coisa aqui extraordinária, muito poderosa, que sabe, os santos não eram os impuros não, viu irmão? Não eram os que eram, a Bíblia diz aqui que os santos que dormiam foram ressuscitados. Alguém dormindo, alguém pensar que esse dormir aqui é um sono de deitar na cama e acordar às 6 da manhã? Não é. Isso daqui é alguém, a morte mesmo. Eles estavam dormindo porque já tinham deixado essa vida, já tinham deixado essa existência. E aqui diz a Bíblia que eles dormiam e foram ressuscitados. Só ressuscita quem está morto, não ressuscita vivo. Vivo não ressuscita, né? Vivo não ressuscita, mas morto ressuscita. Então eles foram ressuscitados. E sabe o que acontecia? Eles saíram do sepulcro e eles eram vistos, irmão. E aí, depois que eles ressuscitaram, eles foram vistos entrarem na cidade santa. E as pessoas contemplavam: olha quem está aqui, olha, eu não sepultei. Você consegue imaginar, né? Olha, eu não sepultei essa mulher, eu não sepultei esse homem, nós enterramos ela, nós até embalsamamos, esse daqui já estava fedendo, daqui, não tinham cortado o pescoço. Quem sabe João Batista tivesse ressuscitado aqui? Não fala, né? Porque João Batista tinha sido morto, né? Tinha cortado a cabeça dele. Eu não sei, isso aqui é uma conjectura minha. Não fala quem é que ressuscitou, mas os santos ressuscitaram. Talvez João Batista voltou a falar: raça de vibra, arrependemos, porque é chegado o reino dos céus. Eu estou aqui de volta. Vocês crucificaram aquele que eu falei para vocês que ele viria. Vocês crucificaram aquele que eu falei para vocês que ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Será que João Batista não levantou também entre eles? Estevão também, eu vi os céus abertos, aleluia. Vocês apedrejaram a mim, mas vocês fizeram mais agora por esse daqui, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus de Nazaré, nosso Deus. Como é que vocês estão agora? Estão aqui, eles foram vistos. Olha, entrega a sua alma para Jesus Cristo hoje, entrega a sua vida ao Senhor, retorne para Ele, arrependa-se dos seus pecados. Sabe por quê? Porque os anciãos, o centurião, os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto, aleluia, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. Diz aqui o versículo 54, e disseram, olha o que eles disseram: meu Deus, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles chegaram à conclusão da besteira que eles fizeram. Eles chegaram à conclusão de tão grande obra que eles fizeram, em crucificar o Senhor Jesus, em soltar Barrabás, em deixar que um justo fosse crucificado no madeiro, que era chamado Gólgota, lugar de caveira, lugar de malfeitor.
de indigno. Colocaram o mestre ali. Quando colocaram na sua cabeça a coroa de espinho, sobre a cruz estava escrito assim: este é o Jesus, Rei dos reis. Mas sabe, eles não colocaram Rei dos judeus, não era, eles não estavam colocando isso aí com uma consciência de que era uma zombaria. E por cima da sua cabeça puseram escrito esta acusação. Não era uma afirmação, uma valorização, uma honra que eles estavam dando, não. Eles estavam fazendo uma acusação. E o crucificaram com os 2 salteadores. Portanto, amados irmãos, eles chegaram à conclusão de que este era realmente o Filho de Deus. Eles chegaram à conclusão de que este era realmente o Deus Todo-Poderoso. Eles chegaram à conclusão de que eles tinham crucificado o Senhor, o dono da seara, o Criador do universo. Glória a Deus, glória a Deus, porque tinha que se cumprir, né? Tinha que ser realizado isso, para que a nossa fé fosse restaurada, para que a nossa justificação fosse restabelecida, para que nós nos tornássemos justos, porque ninguém por si só torna-se justo, ninguém por si só torna-se justo, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz nos tornamos justos. Sabia que quando o véu se abre, o céu se abre, Deus está dizendo ali que Ele está dando abertura para que nós entremos no santuário, porque outrora, até aquele período, eles faziam sacrifício, oferecendo animais, oferecendo bode, carneiro, pomba, tudo isso para perdoar pecado, e não havia sacrifício suficiente para perdoar esses pecados. Mas agora Ele se torna um verdadeiro cordeiro vivo, e Ele vai ser crucificado. Ele é o sacrifício. Eles tinham que sacrificá-lo. Por isso os sacerdotes estavam ali, por isso o centurião estava ali, por isso os anciões estavam ali, aqueles que podiam oferecer o sacrifício. Eles ofereceram o sacrifício vivo, agradável e perfeito às narinas do mestre. Aquele sacrifício não tinha mancha, em Jesus não tinha mácula. Toda vez que o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício a Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício de uma maneira, e tinha que escolher o melhor, o primogênito, e ainda, Tiago, tinha que oferecer aqueles que não tivessem com mancha nenhuma, não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro puro, limpo, sem mancha nenhuma. Oh, aleluia! Então, veja que esse Cristo é o Cordeiro vivo, que foi sacrificado por nós. Ele subiu ao madeiro, então nós nos tornamos regenerados. Ele nos regenerou, Ele nos fez voltar para si, porque o plano de Deus se cumpre nessas escrituras sagradas, a ponto de que aquilo que Adão e Eva proporcionou para a humanidade, em Cristo Jesus, agora nós somos libertos dessa maldição. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa dessa maldição. O sangue de Jesus nos traz de volta para o Pai. Agora nós podemos falar diretamente com o Pai. Agora nós podemos falar com Ele abertamente, os nossos pensamentos, nossa alma, nosso interior, nossas palavras. Agora o Senhor nos dá essa entrada no santuário com o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! No versículo 55 diz a seguinte expressões: e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Eles observaram, amados irmãos, aqueles que andavam com Ele. Eles observaram porque eles tinham um formato diferente, eles tinham um modo diferente, uma conduta diferente, uma expressão diferente.
Eles eram diferentes, porque entenderam o chamado do Senhor Jesus, e andavam com eles porque tinham seguido a Jesus. Eles seguiam a Jesus. Se nós quisermos seguir ao Senhor Jesus, nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que notar em nós que nós não somos semelhantes, nós não somos do mesmo modo, nós não agimos da mesma maneira. Nós temos que tomar muito cuidado para que em nós não brote uma raiz de amargura, para que em nós não brote uma raiz de angústia, nossos lábios não sejam profanos. Nós estamos falando na escola bíblica dominical, e hoje foi bastante esmiuçado o termo da língua, a fala, a maneira como nós agimos, as palavras que não podem ser de maneira cabal. Nós não podemos usar os nossos lábios para falar palavras distorcidas. Nós não podemos ter duplo sentido nas nossas palavras. O duplo sentido deve ser uma parábola. Eu digo uma parábola para você entender uma verdade. Eu digo uma verdade para você entender essa verdade. Eu te explico essa verdade de uma forma que você compreende uma verdade central. É como se eu faça um certo rodeio para te mostrar uma verdade central. Agora, não que eu vou te fazer um stand-up para você entender a besteira que eu quero que você saiba. Não, nós não podemos entrar nos nossos lábios piada, graceira, essas coisas, e temos que evitar, porque é princípio do cristão. Atitude que glorifica o Senhor. A Bíblia diz que tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Nossos pensamentos devem estar voltados para essas coisas. Então, devemos nos afastar de algumas coisas, de muitas coisas de fato, né? De muitas coisas. Mas o Senhor Jesus está aqui justamente para cumprir isso e nos dar liberdade, e nos dar a libertação. Aqui, meu irmão, neste ato tem algo profundo assim, que vai muito além do que a nossa mente pode governar, que a nossa mente pode direcionar. Porque nesse ato, quando Jesus ele entrega o seu Espírito, se revela uma liberdade, uma libertação, umas correntes, elas são quebradas, porque nós temos um mundo espiritual, e as potestades estão aí, mas o anjo do Senhor também, os anjos do Senhor, o poder de Deus, o sangue de Cristo está também aí. Aleluia! E o Senhor nos dá esse privilégio de confiar. Os judeus têm uma reza que eles fazem, que eles falam, que eles oram agradecendo, assim que eles acordam, agradecendo a Deus a confiança, o privilégio de eles estarem vivos, porque o Senhor acreditou neles mais um dia de vida. Ou seja, Ele acreditou neles mais um dia de vida, para que eles possam anunciar o seu grande amor, a sua glória, a sua soberania. Os salmos de Davi, os salmos de Moisés. Então, é para nós uma alegria muito grande podermos estar aqui. Nós não sabemos o quanto das dimensões espirituais estão sendo abaladas quando você, nós damos crédito nessas escrituras, nós anunciamos a sua glória, a sua soberania. Os salmos de Davi, os salmos de Moisés. Então, é para nós uma alegria muito grande podermos estar aqui. Nós não sabemos o quanto das dimensões espirituais estão sendo abaladas quando você, nós damos crédito nessas escrituras, nós anunciamos essas palavras. Parece que não está sendo feito nada, parece que não está acontecendo nada, mas que o Senhor nos abra os olhos para poder entender o mistério que está acontecendo nesta hora. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós oramos aqui, irmão, olha, eu já tenho visto aqui Deus
estando orando aqui em cima desse altar aqui, e Deus transformar uma outra situação num outro lugar. Inúmeras vezes, quando você ora por uma pessoa, você faz um pedido de oração, ou você ora por uma pessoa distante, Deus vai lá e faz uma obra. Ou a pessoa ora de lá e Deus trava, porque Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso são atributos de Deus, a onipresença. Então Ele pode estar em todo lugar, Ele está em todo lugar. E os olhos deles estão em todo lugar. Portanto, querido irmão, é importante notarmos, preste bem atenção nisso, é importante notarmos que você e eu estamos fazendo e estamos trabalhando contra as ordens das potestades malignas. A nossa oração, quando falamos com Deus, o inimigo não gosta. O inimigo detesta quando um cristão está de joelho. Ele não importa se você está ganhando bem, seu salário está bem, se você tem comprado bem, se você tem uma casa. Não, isso aí, ele até ajuda. Ele quer até fazer com que você aceite de uma maneira corrupta, errônea. Ele vai te oferecer substratos, meios que você conquiste essas coisas, para que a sua mente fique acusada, para que a sua mente não fique livre, para que você seja amarrado, acorrentado com eles. Quando você aceita uma corrupção, quando você aceita um dinheiro ilegal, quando você se envolve numa coisa que aparentemente não está nada, não tem nada a ver, aparentemente é normal, todo mundo faz. Querido, nós não somos todo mundo. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nos separou. Então nós temos um chamado do Senhor, e Ele quer que nós vivamos isso, nós vivenciamos isso, que nós sejamos observados pelas pessoas lá fora. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e o inimigo fica irritado. Ele quer de toda. Quando você faz um propósito de oração, você vai fazer um propósito de oração. Rapaz, e você começa a ajoelhar e você começa a orar, você vai ver que coisa extraordinária esse inimigo vai querer induzir, porque ele tem um poder de sedução, indução, ele tem um poder de mexer as coisas ao redor, fazer com que as coisas venham ao nosso redor. Olha, é uma passagem que está no livro de Jó. O Satanás foi até diante de Deus, diz as Escrituras Sagradas, e ele falou: está vendo lá o meu servo Jó? Ele falou: mas também isso deu para ele tudo, tá? Não, te permito que você tire, só não mexa na sua vida. Então o inimigo, ele tem às vezes essa permissão de Deus para mexer em algumas coisas ao nosso redor. Talvez Deus está falando para o Satanás lá: pode mexer em alguma coisa, mas só não mexa na vida. Né? Você está passando uma tribulação, enfrentando uma dificuldade, talvez o Satanás tenha interrompido Deus lá e queria falado para ele: também se dá para ele saúde, se dá para ele, não mexa na saúde dele, tá? Não vai mexer na vida dele, pode tirar, mas você vai ver como ele é fiel. Deus está dando testemunho de você para o Satanás. Deus está dando. Permaneça firme, permaneça fiel, porque grandes são as obras do Senhor. E aí, a nossa oração, ela move o coração de Deus. A nossa oração move o coração de Deus para nos atender, para nos acolher, para nos orientar. Para Deus, você sabe que Deus, Ele trabalha na nossa vida por intermédio da nossa oração. Confia no Senhor de todo o teu coração, e eu estabelecerei a sua vontade. O salmista vivia essas expressões, ele vivia esse momento. Então, a palavra, quando você utiliza a sua língua para abençoar, que é o que a palavra de Deus fala para nós, que nossos lábios devem ser para abençoar e não para amaldiçoar. Então você vai transpor coisas do reino espiritual através da sua palavra. Porque se a palavra de Deus,
se as nossas palavras, elas podem trazer um diâmetro ao nosso redor de confusão, também a verdade, ela pode trazer um diâmetro de paz, de alegria. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, Ele vai dizer que há os atributos que são do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, que são os seus frutos, a sua natureza, que nós vamos agir com bondade, com amor, com longanimidade, com paz, né? Essas coisas vão trazer perseguições, porque algumas pessoas, o inimigo não se agrada de nada disso, mas o Senhor, Ele toma cuidado de nós. O Senhor tem apreço, Ele vela pela tua palavra para cumprir. Aí, se Ele diz assim que o justo andarão de fé em fé, o justo alcançarão a graça de Deus. Se Ele diz assim que nunca vi um justo mendigar o pão, o Senhor vai cumprir a sua palavra. Está entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, viva isso daqui, irmão. Medite nas Escrituras Sagradas, leia, ore, fale com Deus. Viva as Escrituras Sagradas, faça posse disso e deixa Deus trabalhar. Como ser humano, a nossa cabeça fica preocupada em tomar certas atitudes que precisamos tomar e às vezes não sabemos que temos que tomar. Então vem uma série de circunstâncias, mas se nós confiarmos no Senhor, entregarmos piamente na mão dele, tudo vai se suceder da melhor maneira. Aleluia. Mas não espere que até morrer pode ser um suceder da melhor maneira. Até dar a nossa vida por amor de outras pessoas pode ser um suceder da melhor maneira. Aleluia. Que o Senhor nos faça entender o seu propósito. Irmão, que o Senhor nos faça compreender a sua verdade. Que o Senhor revele aos nossos corações quão profundo é viver debaixo da sua plenitude. Eu não sei, irmãos, mas os tempos estão passando e nós começamos a observar na história como viviam os homens piedosos, os homens de fé, os santos do Senhor. Alguns homens viviam de oração e ele orava 8 horas, eles oravam 5 horas, oravam de manhã, de tarde à noite, viviam em oração, tinham perseguição, mas o Senhor escrevia e justificava ele. Agora nós estamos no período próximo de passar coisas tremendas aqui. Quem não tiver firme no propósito do Senhor vai ficar fora. É como aquele, para encerrar, é como aquele testemunho, né? Que o soldado chegou e entrou numa casa onde eles estavam perseguidos lá em Cuba. Eles estavam perseguidos e eles se reuniam, né? Porque o governo não permitia que o cristianismo fosse falado lá. Então eles se reuniam em um lugar assim escondido e aí denunciaram. E aí os policiais entraram lá e pegaram todos orando ali. E o soldado colocou a arma e disse assim: quem aqui for ficar com esse Jesus vai morrer, mas quem for que está aqui e não está firme e quer negar isso, pode sair e vai viver. Mas quem for, a expressão é covarde, né? Quem for covarde pode sair. Agora quem for fiel mesmo, ficar aqui vai morrer aqui dentro. Quem é que vai ficar aqui? Aí foi saiu um punhado de lá de dentro da caverna onde eles estavam escondidos. Aí quando saiu todo mundo, aí ficou um outro número lá dentro. O soldado tirou as armas, encostou as armas no canto e falou assim: olha,
o impuro, o infiel tem que sair do meio. Eles não podem permanecer, porque certamente eles poderiam denunciar depois, mas vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. E eles então entraram em oração e não mataram os servos de Deus ali. Não exterminaram eles. Entende? Que está muito próximo disso para nós. Quem for fiel vai ter que ficar, mas quem não for fiel vai sair, não vai permanecer. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, papai, por esse momento tão precioso, tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala melhor no coração do teu filho e da tua filha, fala no íntimo do interior dele, Senhor, para viverem, Senhor Deus, na dependência do Senhor, para os cuidados do Senhor, para não se deixar levar por essas coisas desta vida, Senhor. Que o nosso cuidado, que nós possamos ter prioridade nas coisas do reino do céu, Senhor, mais do que nas coisas do reino da terra, Senhor. Em nome de Jesus, nos faça mais íntegros a Ti, mais fiéis ao Senhor, que nós possamos buscar mais a Tua face, que nós possamos viver mais o Teu sobrenatural, Senhor, na nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor, e o nosso coração para entender os Teus propósitos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor, a alma ferida, cura, Senhor, esse coração batido, cura, Senhor, essa alma com medo. Oh, meu Deus, cura agora, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Amém, graças a Deus. As palmas para você, Jesus. Aleluia.